Olá, meu nome é Rogério Coelho, eu sou poeta, articulador do Coletivó Sarau de Periferia e Slam Master do Slam Clube da Luta. Coletivó Sarau de Periferia desde 2008 e o Slam Clube da Luta de Belo Horizonte desde 2014. O Slam Clube da Luta é uma competição de poesia falada. Essas competições já acontecem no mundo inteiro há mais de 30 anos. Começou em Chicago, lá com Mark Kelly Smith, num bar de Chicago, onde ele selecionou alguns poetas para que colocassem suas poesias em competição. Paralisa nesse momento com o sino de R$2. A luta! A luta! A voz! A luta! Só mais uma das estatísticas. Do que adianta essa merda de medida preventiva? Nem Maria da Penha consegue segurar nossas vidas e de leve só a cirurgia que você taxa a bebida depois da capica, porque, aliás, ela merecia. Se fosse você direito e tivesse em casa, isso não acontecia. Mas agora me diz, onde fica o refúgio das minas que apanham em casa, sai pra trabalhar e é estuprada, e aquele que carrega a palavra de Deus, já avisava, fica mais fácil nos chamar de vadia, louco, depravado, do que reconhecer de que quem nos abusa é o seu parceiro. E de que não tem nada a ver com a hora que chega em casa, com o jeito que se porta, com a roupa que usava, porque o seu silêncio também nos mata e os seus fio-fio nos apaga. Tem mulheres na Síria sendo abusadas em troca de ajuda humanitária. E, mano, se você não liga, porque você não entendeu nada. Nós somos um dos países que mais mata por mulheres. Se você for preto, sua chance. E nesse formato é possível entender que é o mesmo formato até hoje, né? Mais de 30 anos, então é mais ou menos, basicamente, o mesmo formato até hoje. Poetas têm que ter pelo menos 3 poemas autorais de até 3 minutos. E aí, no momento da competição, nós escolhemos jurados e juradas, 5 pelo menos, em que as cinco notas caem a maior e a menor nota. Fazemos uma média com essas 3 para cada poema e o poeta ou a poeta podem usar apenas a voz e o corpo. Então a gente chama de uma performance espontânea em que os poetas e as poetas podem usar esse momento para compartilhar aí, né, o que eles têm de agregar ao poema escrito na voz e no corpo. Então naquele momento ali só vale a voz e o corpo. Não pode figurino, elemento de cena ou algum instrumento musical ou acompanhamento musical. Então essa é uma competição que já acontece, né, no mundo inteiro, com mais de 600 comunidades no mundo inteiro. E no Brasil a gente tem, pelo menos hoje, mais de 200 comunidades no Brasil inteiro. Essa contagem foi feita a partir de 2019, no último Slam BR presencial que nós tivemos. Então, pelo menos mais de 200 comunidades de Slam no Brasil, né? Em todos os estados já tem as comunidades de Slam. E Belo Horizonte, o Slam Clube da Luta foi o primeiro, em 2014. A gente já com um contato muito fortalecido com os saraus de São Paulo e com os slams, nós viemos conhecer o slam por meio dessa troca, né? Desses intercâmbios de saraus, né? A gente tinha aqui o Coletivós, nós recebemos aqui o sobrenome Liberdade, né? Que é um coletivo lá do Grajaú, né? De São Paulo. E eles vieram já com esse intuito de mostrar um pouco sobre o slam, né? Além do sobrenome Liberdade, nós tivemos aqui também os poetas ambulantes que fazem intervenções nos trens e ônibus da capital paulistana. E nós ficamos muito interessados sobre a história do slam, sobre essa competição de poesia que a gente ainda não conhecia. Então nós fomos para lá para conhecer, e quem foi o nosso cicerone do slam lá foi o Thiago Peixoto, que hoje faz o slam do 13 numa estação de metrô em São Paulo, nas estações de metrô em São Paulo, e apresentou para a gente esse formato de uma competição de poesia falada. Logo depois a Roberta Estrela Dalva também
nos ajudou, né, a entender um pouco essa relação da poesia, do poeta e desse movimento do Islã, né, dessa intervenção e dessa performance, né, principalmente, porque ela já era pesquisadora, estudiosa já há alguns anos e foi a pessoa que trouxe o Islã para o Brasil. Roberta Estrela Dalva, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né, que é esse grupo de teatro hip hop de São Paulo, que já tem uma pesquisa extensa com o hip hop, já tem uma pesquisa extensa também com o teatro épico, e a Roberta foi pesquisar o Islã ao redor do mundo, né, para a dissertação de mestrado dela, que é o teatro hip hop, né, e falando, né, do Bartolomeu, e aí ela já fala um pouco dos Islãs e chega aqui em 2008, né, começa o primeiro Islã do Brasil, que é o ZAP Islã, promovido aí pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né, Roberta Estrela Dalva e companhia. Então foi esse pontapé inicial no Brasil. E a partir disso foram surgindo outros Islãs, foram se reconhecendo outras comunidades de Islãs, né? As pessoas foram conhecendo no Brasil, e com essa promoção de um Islã ensinar o outro, né? Essa corrente aí um pouco em que uma comunidade ensina a outra, o mais velho ensina os mais novos. Em Minas Gerais foi, como eu disse, fomos apadrinhados aí pelo Thiago Peixoto, que nos ajudou bastante, né? No início, eu, João Paiva, Eduardo DW, fomos a São Paulo para entender um pouco disso e viemos para cá. Logo depois, ficamos aí, a partir de 2014, iniciando o primeiro Islã de Minas Gerais, o Islã Clube da Luta, que acontece no Teatro Espanca todas as últimas quintas-feiras de cada mês, desde 2014, e fomos nessa empreitada aí, né? Já a partir do início, eu e Thaís Carvalhais, né? Meu filho Lucas de Pedro também ajudando na banda, né? Tocando, e eu acho que é uma coisa diferente que tem dos Islãs daqui, essa intervenção de ter uma banda ao vivo tocando. Então, nós três aí um pouco tomamos a frente de conduzir um pouco o Islã Clube da Luta, junto com outras pessoas que foram se agregando. Hoje a produtora, né, Fabiola Baquara, né, entre outros e outras pessoas que contribuem para o Islã. E com esse abrigo, né, terno e eterno do Teatro Espanca, né, uma parceria de amor e de amizade, onde a gente constrói uma relação de afeto nesse baixo centro da cidade de Belo Horizonte. De 2014 para cá, a gente pode contabilizar aí nesses quase 7 anos muitas ações, muitos Islãs que não foram somente as competições que eram marcadas ali para acontecer em cada mês, mas em outros lugares, né, como as competições que acontecem a convite, né, de outros espaços, né, que são parceiros, né, as ocupações urbanas, Carolina Maria de Jesus, Tina Martins, algum movimento, né, junto com a Fronte, na UFMG, na Faculdade de Letras, na Fafiche. Então, entre outros lugares em que a gente pôde estar com o Islã e realizar essas competições. Para além do Islã Clube da Luta, a gente realiza também o Islã MG, desde 2017. O Islã MG organiza todos os Islãs de Minas. Então, nós começamos ali no primeiro ano, em 2017, com pelo menos 9 Islãs, e hoje são pelo menos 28 espalhados por todo o estado. Então, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, Juiz de Fora, Timóteo, Teófilo Otoni, Viçosa, Ipatinga, vários lugares, Sarzedo. Então, vários lugares de Minas Gerais, várias cidades de Minas Gerais começaram a articular os Islãs, e aí hoje a gente faz o Islã MG, né? Lembranças que não adormecem. Na insônia me lembro o que eu sou, o que eu fui, o que eu fiz e o que o fim levou. Sem saber a que fins chegamos, nós apenas seguimos. Entre percas e encontros,
sabemos que apenas partimos. E eu sinto tanto, por ser somente tudo o que eu sinto, o que não explica tanto pranto. Por isso que eu sinto muito. Não sei mais o que somos, nada é igual, nem parecido. Um lapso de memória, eu esqueci. O Islã MG prevê essa competição em que todos os islãs têm seus representantes, suas representantes, para que daqui, né, quem vencer aqui, vai para o Islã BR, com todos os islãs do Brasil. De lá, desse Islã BR, sai um representante que vai para a Copa do Mundo da Poesia, que antes, até 2020, foi feita na França. Nós tivemos a oportunidade de ter 2 representantes de Minas Gerais, que foi o João Paiva e o Piê. E o Piê o João Paiva foi em 2015, o Piê foi em 2019. Então foram representantes brasileiros aí de Islã para a França nesses anos, em que a competição aconteceu lá. Para este ano de 2021, o Islã MG, para além de fazer a seletiva estadual, fazer as seletivas em cada uma das cidades dos poetas e das poetas que participam, também faz esse movimento para o Islã BR, só que este ano em especial nós vamos participar de uma edição da FLUP, que agrega o Islã Abiyala, que é uma Copa América da Poesia. Então, promovido aí a partir do México, o organizador é o Comic, e ele, a partir do México, começa essa articulação com alguns países da América Latina, Chile, Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil, para fazer esse slam, que é quase uma Copa América da Poesia. E já temos notícia de uma competição internacional diferente da França, mas que vai acontecer no próximo ano na Bélgica, com uma articulação entre Bélgica e África do Sul. É uma articulação de países que já têm amadurecido o Islã há muitos anos e discute uma outra ideia de uma competição internacional de Islã. Falando um pouco sobre a relação de público e poeta, o Islã é um acontecimento onde a performance ela faz com que a gente tenha um movimento que é transitório entre público e protagonista, Eu acho que o público nas competições eles têm uma condução e eles têm uma presença para além de espectadores, eles conseguem interferir, no que está acontecendo ali e podem afetar e são afetados pela cena, São afetados e podem afetar a cena de alguma forma, Eu acho que é uma confluência de movimentos que acontecem ali, porque as pessoas estão na cena, junto com o poeta, junto com a poeta, o movimento do público, do que aconteceu no dia, com o noticiário, com a previsão do tempo, com tudo que está acontecendo à volta, é matéria de poesia, é matéria de performance naquela hora. Então, essa relação é muito tênue. Qualquer uma das pessoas do público também podem ser protagonistas a qualquer momento, porque são todos e todas convidadas, nesse espaço democrático, onde as pessoas podem se comunicar com poesia. A importância do Islã, para além desse movimento de autorrepresentação, pela poesia falada, porque é isso que a gente vê muito no movimento do Islã, As pessoas têm esse movimento de representar-se a si mesmo e a si mesma pela poesia, pelo movimento de uma poesia marginal. Além disso, além dessa experiência, de provocar essa experiência, de provocar uma experiência criativa, escrita e corporal para o poeta e para a poeta, a gente tem ali os encontros possíveis, e esse movimento de que a pessoa não é apenas uma poeta, não é apenas uma performer, mas é também uma pessoa que
traduz a cidade, uma pessoa que também tem uma outra leitura sobre a cidade, sobre todas as outras coisas. Então a importância nesse sentido é que ela descubra esses caminhos e que possa ser também descoberta por esses caminhos, por essas pessoas que estão ali presentes. A gente vê muitas pessoas que começaram e aí de repente vão para a escrita. Outras pessoas vão mais para a performance, mais para os movimentos cênicos, da performance ou do teatro. As pessoas transitam entre vários meios para garantir um espaço de legitimação da sua arte. Então, é mais um espaço aberto para que as pessoas possam descobrir essas referências artísticas de que eles levam, de que eles lançam mão ali no espaço do Islã. A lutar! Luta! A luta! Se liga, minha irmã, se liga, meu irmão, que agora eu vou mandar o rap da revolução. Tu tá ligado, meu irmão? Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá. Já que a revolução não se faz sozinho, eu venho aqui no Islã e as palavras compartilho, e os meus 3 minutos agora eu vou dedicar para todos os poetas e para as poetisas que junto comigo vão ocupando essa cidade, pensando, questionando essa tal de liberdade de expressão com arte, com riso e emoção. Essa é a nossa parte, a nossa revolução. Essa é a nossa parte, a nossa revolução. Tu tá ligado, meu irmão? Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá. Vivemos num estado liberal, que quer dizer dominado pelo capital. Quem tem dinheiro tá na classe alta, quem tem mais ou menos tá na classe média, e quem não tem tá fulminado, tá tudo fulminado, tá fulminado, tá tudo fulminado. Tu tá ligado? O Islã, diferente do sarau, tem essa especificidade da poesia em competição. E eu costumo dizer que em poesia não se compete, mas compete estarmos ali, compete dizer aquilo que fomos ali para dizer e compete sermos escutados, e escutadas aí por um grande número de pessoas que estão no afã de um movimento de luta, de um movimento de resistência pela palavra falada, pela libertação dos corpos, das corpas, pela libertação de um movimento que é suprimido cotidianamente nas periferias. Então, o Islã é um espaço aberto e democrático para que essas vozes estejam colocadas e para que cada vez mais as pessoas consigam dizer por elas mesmas aquilo que ninguém nunca pôde e nunca poderá dizer por elas. Boa noite, eu sou o Oliver. E você? Você me olha desse jeito, carregado de preconceito, pensando que por ser desse meu jeito não terei jeito no mundo, que sou branquinho, filhinho de papai, que poesia não vos alimentarás e que no fundo professas a paz, mas se diverte nestes submundos, onde jaz os infortunados e os ditos vagabundos, nas noites beagabilônicas na várzea do rio defunto, morto e enterrado embaixo do viaduto. Te digo então a questão em consideração ao fato de considerar sua ação um tanto quanto produto construído pela sociedade da aculturação do indivíduo, num processo de não se identificar mais consigo, vivendo a vida dos outros, num futuro pretendido. E o presente? Compramos na promoção do cartão, que agora nos acorrenta aos dividendos sangrentos dos lucros capitalistas, e meu caos humanitário e, quiçá, humanista. E se você acha que tem alguma importância, eu lhe digo a importância que tem. Sou o fruto do inconsciente onipresente, nesta ilusão de tempo e espaço constante que nos faz seguir sempre adiante, sem se preocupar com o próprio momento e instante. Pausa o papo de momento. Volto então sem tormentos, no angustiante sentimento de ter de se viver essa vida no pleno direito de não exercer aquilo que eu gostaria de ser e fazer. Sou apenas moléculas subatômicas dançando em plenitude constante, desde o início longínquo instante, remoto na infinitude distante de nossas origens universais, tais quais a sensação de existir
neste contexto de castração que nos impede de evoluir, neste planeta em mutação que nos gerou em seu ventre e não permitirá que o seu principal ente venha me destruir. Eu sou apenas um pedaço de história, diluída na memória de quem materializou o meu existir. E quem mais, para ter plena consciência de minha singela inteligência, nesta magnitude que não conseguimos conceber, pois para ser e fazer é preciso primeiro se reconhecer. E se eu ainda não sei quem sou, e se a cada momento eu procuro me encontrar, como é que você, que acabou de me perceber, tem a audácia de me julgar?